Porque há cristãos que conseguem acreditar que este homem de Deus viveu tanto tempo dedicado a Cristo porque morreu. E alguns simples ainda podem comparar, tá vendo? É tudo igual. Eles também da igreja também morrem. Por que morreu? Não é ele o homem de Deus? Não, nós morremos porque o nosso Senhor também morreu. Não há vergonha em nós, porque não houve vergonha no nosso Senhor. Nós somos discípulos dele e lhe seguimos na vida, tanto quanto lhe seguimos na morte. Mas tem uma verdade aqui. Jesus Cristo saiu da morte vivo. E essa é a garantia que todo cristão também tem. É a garantia que o pastor Araújo tem. Que se ele seguiu Jesus na vida, lhe seguiu na morte, falta lhe seguir na ressurreição. E então só discípulos de Jesus seguirão os passos de Jesus. Jesus deixou pegadas na vida e seguimos. Deixou pegadas na morte e seguimos. E tem pegadas na ressurreição e seguiremos. Então o cristão, ele é cristão na vida. O cristão é cristão na morte. E o cristão é cristão na ressurreição. E nós aguardamos com muita alegria e com muita confiança o dia da ressurreição. Só que essa fase da ressurreição, só nós podemos falar dela. Porque todo ímpio vive como Adão, pecando, morre como Adão, mas não ressuscita como Jesus. Por isso nós não seguimos e não somos discípulos de Adão. Nós morremos para Adão, nascemos de novo para Cristo. E por isso lhe seguimos na vida, lhe seguimos na morte e lhe seguiremos na ressurreição. Aleluia. Amém. E então essa minha fala é para todos quanto apenas seguem Adão na vida, desobedecendo a Deus, irritados, passando vergonha, se escondendo das suas próprias vergonhas, e depois morrem como Adão, sem esperança, sem nada. Eu tenho uma proposta melhor para você. Arrependa-se e nasça de novo. Creia em Jesus Cristo. Ele é o novo Adão, ele é o último homem. Nasça da água e do Espírito e seja discípulo de Jesus. Pastor, qual é a garantia que eu tenho em seguir Jesus? Vais viver como ele. E outra garantia, vais morrer como ele. Talvez até com muito sofrimento, com muita dor. Jesus morreu com muita dor, com muito sofrimento. Alguns dos discípulos dele morreram crucificados, degolados, despedaçados. Você pode morrer até com muita dor. Não é isso que identifica o não discípulo de Jesus. O que identifica de verdade o discípulo de Jesus é o que vem depois da morte. A ressurreição. E então, o que a Bíblia diz sobre esses homens que seguiram a Cristo? Eles têm a verdadeira vida. Eles nasceram de novo. E eles têm uma vida que a morte não pode matar. A morte matou esse corpo de sua natureza caída em pecado. E é necessário que isso acontecesse. Porque se ele não pudesse se despir desse corpo natural, mortal, corruptível, ele não teria o corpo glorioso. Quando Jesus voltar, os que forem encontrados vivos serão transformados. Mas esses que já morreram receberão um corpo glorioso. E muitas vezes isso é difícil falar na linguagem evangelística para quem sequer conhece a Bíblia Sagrada. Isso eu gosto muito de exemplificar, gosto de contar uma história. Os irmãos terem uma ideia, e Paulo gostava de fazer isso quando comparava, por exemplo, em 1 Coríntios 15, sobre os corpos celestes, os corpos terrestres, que é necessário que uma semente caia na terra, morra, para que ela possa desabrochar. E a semente que cai pode ser apenas um grau, mas o que nasce é um conjunto, né? Se for milho, será uma troça de milho, bem mais firme, mais forte do que aquela que caiu na terra. É apenas um caroço de manga que vai para a terra e morre. Mas quando nasce é uma árvore que nasce várias mangas. Por isso, esse corpo que vai ser plantado natural ressuscitará espiritual. Esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Esse corpo mortal vai conhecer a imortalidade. Esse corpo de vergonha será substituído pelo corpo de glória. E essa é a verdade que temos em Cristo Jesus. Por isso, amados, não adianta viver do teu jeito, porque do teu jeito vai acabar do teu jeito, sem nada, sem esperança, sem fim. Mas viva do jeito de Jesus. Jesus garante que aqueles que creem nele, ainda que morram, viverão. Logo, nessa caixa está um senhor que creu em Jesus, morreu e vive. Como é que é possível? Está nessa caixa um senhor que morreu, mas vive. Foi Jesus que falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverão. Ele é vivo, ele está vivo.
Por isso a Escritura diz: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não como quem está morto, mas como quem está vivo.